Fala galera, Guilherme Moreno na área, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre umas parábolas que o Jesus falou. Tá lá no livro de Lucas, se eu não me engano é Lucas 13, 18 e 19. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, tá? Mas enfim, vamos lá. A parábola é ele respondendo uma pergunta de uma pessoa que fez para ele sobre como que é o reino de Deus. E ele deu dois exemplos para poder explicar como que é o reino de Deus. O primeiro exemplo, ele usou um grão de mostarda, dizendo que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que no início é minúsculo, é quase imperceptível, só que ao longo do tempo ele vai crescendo e se torna uma grande árvore. E o outro exemplo que ele deu é como se fosse um fermento que a mulher pega e mistura com 3 medidas de farinha. Ou seja, o fermento ali ele some no meio da massa, da farinha. Ele some e depois acontece aquela transformação. Então o que deu a entender? Quando ele usou o primeiro exemplo do grão de mostarda, quer dizer que a nossa fé, o reino de Deus, ele começa pequenininho, minúsculo, dentro de nós. E aos poucos ele vai crescendo e vai se tornando algo grande. Algo que começa a ser perceptível. Vou dar um exemplo assim. Porque, cara, um grão de mostarda é algo muito pequeno, uma semente muito pequena. E ela passa batida assim. Só que com o tempo ela vai crescendo. E a gente sabe que todas as árvores, primeiramente, ao invés de crescer para fora, para a parte externa, ela começa a crescer para a parte interna, começa a criar raízes. E é assim que o reino de Deus age dentro de nós. Ele começa primeiramente como um grão de mostarda e depois ele começa a criar raízes dentro de nós. E aos poucos aquela raiz ela vai se fortalecendo, vai buscando mais nutrientes e vai crescendo ao ponto da gente não conseguir esconder o reino de Deus, a presença de Deus, e transmitir aquilo para outras pessoas. Um outro exemplo foi a questão do fermento, porque o que acontece? Quando a pessoa vai fazer um bolo, vai fazer alguma coisa, a gente sabe que quando a gente pega um fermento e mistura ali na farinha, cara, o fermento some, simplesmente ele se mistura ali com a farinha e some, fica invisível. Só que no invisível que acontece a transformação, porque se você pegasse um bolo e não colocasse fermento, o bolo ele não ia se transformar, não ia crescer, não ia ficar aquele bolo bonito, que a pessoa olha e fala, caraca, mano, que vontade de comer esse bolo. Não ia ficar assim, porque tava faltando algo ali, tava faltando, no caso, o fermento. Então o fermento que ele deu o exemplo aí é a transformação. É algo que no início também é imperceptível. Você botou ali o fermento, misturou na massa, o fermento ele simplesmente some, fica invisível. Você já não consegue diferenciar o que é o fermento e o que é a farinha em si. Mas quando começa a transformação, começa a crescer a massa, começa a crescer o pão, o bolo, aí você sabe que aquela pessoa usou algo ali especial, algo diferente. Usou ali o fermento que transformou aquela massa ali, deixou aquela massa muito mais bonita. E o reino de Deus também é dessa forma. Ele começa ali também como se fosse um fermento misturado em um monte de farinha. E aos poucos ele vai crescendo, vai dando forma, vai deixando as coisas muito mais bonitas dentro de você. E é isso aí que essa parábola, essas duas parábolas quis dizer. A primeira do grão de mostarda, que é algo imperceptível e depois se torna uma árvore grande, onde fica visível para todos. E a outra questão do fermento, que gera uma transformação na massa que você está criando. E galera, vou dar aqui uma dica para vocês que estão lendo a Bíblia e que tem algumas dúvidas, assim como eu também tenho algumas dúvidas.
relações a algumas parábolas que eu não entendo, então algumas passagens bíblicas que eu não entendo, eu fico na dúvida, fico, caraca, cara, o que Jesus quis dizer com isso aqui? O que Deus quis dizer pra gente nisso aqui? Você faz o seguinte, você vai no chat GPT, bota aquele trecho, aquele versículo bíblico ali que você tá com aquela dúvida e pede uma explicação, fala, chat, me explica por favor que eu não consigo entender bem. E ele vai criar uma explicação para você, ele vai te mostrar o que de fato aquela mensagem na Bíblia quis passar, quis ser transmitida para você. Porque às vezes a gente não entende ali, a gente fica, caraca, eu li isso aqui, mas ficou confuso na minha mente. Como assim? O que ele quis dizer com isso? Porque muitas das vezes não tem uma explicação, não tem uma explicação no YouTube, ou então a gente fica meio perdido, sabe? A gente bota uma explicação, mas aí tá vídeos confusos na internet. Então, uma das formas que você pode estar usando também para poder estudar a Bíblia é através das inteligências artificiais. Não deixe de usar a inteligência artificial para isso também. Ela é muito boa. A inteligência artificial ela veio para poder nos ajudar bastante também, para poder facilitar muito a vida das pessoas que sabem usar a inteligência artificial. Porque realmente tem pessoas que vão fazer cagadas, mas não é o nosso caso. A gente sabe usar a inteligência artificial e é uma dica que eu deixo para vocês poderem estar usando para estudar passagens da Bíblia que vocês estão com dificuldades de entender, que vocês têm dúvidas, assim como eu também faço, assim como eu sei que também outras pessoas fazem, beleza? Então galera, fica essa dica para vocês, Deus abençoe, tá bom? Fiquem com Deus e esse dezembro será um dezembro de milagres, dezembro de coisas maravilhosas. O ano ainda não acabou, 2025 ainda não acabou e Deus ainda tem muitas coisas boas para soltar e preparar e entregar para vocês, beleza? Fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima.